Grande amigo, grande amiga da TV Novo Tempo e também da internet que nos acompanham todos os dias aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Um grande abraço para você, que bom estar com você mais uma vez para meditarmos nas Escrituras. A gente já passou mais de 40 dias juntos só lendo o livro de Isaías. Hoje estamos em Isaías capítulo 42, é o capítulo que trata do Messias, da obra do Messias e, portanto, tem lições maravilhosas para nós que estamos estudando a Bíblia todos os dias. Eu queria deixar com você aqui o nosso endereço do YouTube, para você que ainda não nos acompanha lá, que é o youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Entra lá, se cadastra, se inscreve em nosso canal e você vai receber então as mensagens diárias da reflexão do capítulo do dia, tudo bem? Além disso, você pode nos seguir na internet com o endereço PR Evandro Fávero, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Será um prazer receber você como nosso amigo, nosso seguidor. E você pode também divulgar a palavra de Deus utilizando a hashtag RPSP ou então a hashtag Primeiro Deus, ok? Isso aí para promover esperança, promover a Bíblia, promover um texto bíblico, faz bem, ajuda outras pessoas e ajuda a gente também que divulga, tudo bem? Eu quero orar por você agora, pedindo a bênção de Deus e a sabedoria do Senhor para compreendermos o capítulo de hoje, Isaías 42. Vamos lá? Senhor Deus, dá-nos sabedoria para compreendermos a Tua palavra, para nós buscarmos entendimento, precisamos do Senhor. Ajuda-nos a compreender a Bíblia em nome de Jesus. Amém. Juntos vamos então ler Isaías 42. Eu não vou ler todos os versículos, apenas alguns que eu destaquei para frisar mais aquilo que mexeu comigo. Deus falou com o meu coração. Então, primeiro, eu quero frisar já o verso 6 e o verso 7, que fala da obra do Messias. Aqui diz assim, ó, eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Que grande mensagem este verso já, falando da obra do Messias. Ele nos guarda, né? Ele nos toma pela mão. Mas o verso continua dizendo assim, eu te farei mediador da aliança com o povo e te farei luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos. O que mais? Para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse mesmo conceito se repete no versículo 16, que diz assim, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz. Deus, o Messias, veio para dar a luz aos cegos, não só cegos literais, mas também cegos espirituais. Esta foi a obra de Cristo, ele veio para salvar o que estava perdido, ele veio para restaurar a vista aos cegos. Veja o que está escrito sobre ele em Lucas, no capítulo 4, por exemplo. Vamos juntos ali. Evangelho de Lucas, que retrata a obra do Messias, o próprio Cristo se apresentou, não é? Citando este texto, Lucas, capítulo 4, versos 16 e 17 e 18. Indo para Nazaré, onde fora criado, falando de Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e a pregoar o ano aceitável do Senhor. A obra do Messias é a mesma obra retratada aqui em Isaías capítulo 42, os dois versos que nós acabamos de ler, os três, né? Isaías 42, 6, 7 e 16. Mas o capítulo 42 também tem outras lições que eu destaquei aqui. Por exemplo, no verso 1, nós lemos assim, eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja, aqui é uma apresentação do Messias. E aqui nós podemos ver a trindade bem distinta, bem característica aqui. Por exemplo, quando o texto fala, farei repousar sobre ele.
Esse farei é Deus falando. Deus, o Pai, farei repousar sobre ele, o servo, o Messias, Jesus Cristo. E aí diz, farei repousar sobre ele o meu Espírito. Uma referência ao Espírito Santo que guiou a vida de Jesus Cristo todos os dias em que ele estava aqui na terra. Guiou a sua vida, o ressuscitou da morte e depois foi enviado por Cristo como Consolador para falar o nosso coração hoje, ao meu e ao teu coração. Então, logo no início do capítulo 42, nós temos uma evidência clara da Trindade aqui, o Pai, Filho e o Espírito Santo, na apresentação do Messias, de Jesus Cristo. Depois, no verso 6, no verso 7 e no versículo 16, nós temos aqui a apresentação da obra do Messias. Ele veio para salvar, ele veio para restaurar a vista aos cegos, ele veio para libertar os oprimidos pelo pecado, né, os que estão presos nos vícios do pecado. Esse é o Messias, esse é Jesus. Então, ele se identifica com os humildes, com os contritos, com os fracos, com os feridos. O verso 3, por exemplo, ele diz o seguinte, o verso 3, diz assim, não esmagará a cana quebrada, não apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrantará até que ponha na terra o direito. Então, o que o texto está apresentando aqui é que ele se identifica com aqueles que são fracos, os que estão quebrados, né, com os pecadores de todos os povos, mas de maneira especial com os pecadores, os contritos, os feridos da sua época, quando o Messias veio. E essa foi a obra de Cristo. Ele veio para salvar, ele veio para buscar o perdido, o ferido, aquele que era oprimido, aquele que era desprezado, aquele que era marginalizado pela sociedade. E assim ele fez. Ele tocou os leprosos e os curou. Ele tocou mulheres que tinham problemas de hemorragia. Ele tocou aqueles que estavam cegos, literalmente, né? Ele levantou aqueles que eram paralíticos. Ele alimentou aqueles que estavam famintos. Então, Jesus Cristo andou entre os necessitados. Ele também curou aqueles que eram desprezados por causa do preconceito e os restaurou. Ele libertou ladrões do seu vício de roubar e trouxe a eles, como Zaqueu, por exemplo, para uma vida de honestidade. Esse foi o Messias, esse foi Jesus Cristo. E esse é o Messias apresentado aqui no capítulo 42 do livro de Isaías. Eu destaquei mais, o Messias é apresentado no verso 5 como Criador. O verso 5 diz, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Então, o Messias é Criador. E quando a gente vai, por exemplo, para João, João apresenta o Messias, Jesus Cristo, como Criador, aquele que esteve junto lá na criação. No princípio era o Verbo, ele diz, né? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Lá no princípio, a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali estava o Messias, ali estava Jesus, ele é Criador de todas as coisas. O Messias, ele merece ser louvado, adorado. O versículo 10 diz, cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor até as extremidades da terra. Todos devem adorar e louvar o Messias. Outra coisa que eu não coloquei aqui é que o Messias engrandeceu a lei de Deus. O verso 21, ele diz assim, foi do agrado do Senhor, por amor da própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. E essa foi a obra de Cristo também. Ele não veio para destruir a lei, ele veio para ampliar a lei. Por exemplo, quando a gente lê sobre Jesus lá em Mateus, no capítulo 5, e o versículo 5, capítulo 5, aliás, e os versículos 17, diz assim a Bíblia. Vamos só ver aqui o texto. Mateus, capítulo 5, vamos ler juntos. Aqui está, Mateus, capítulo 5. Aqui está o texto, e os versos 17 e 18, agora sim. Então aqui está o verso, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i
ou um jota, ou um tio, jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então essas são palavras do Messias, palavras de Cristo que veio para engrandecer, para exaltar a lei. Aliás, Jesus ampliou a lei de Deus. Por exemplo, no versículo 27 do mesmo capítulo de Mateus, ele diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás, que é o 7º mandamento da lei de Deus. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar com uma mulher impura, uma intenção impura, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então ele amplia o conceito, mostrando que a lei de Deus é mais do que atos. A lei de Deus deve estar em nosso coração, ok? Por exemplo, o 4º mandamento, que fala da guarda do sábado, lembra-te do dia de sábado para o santificar, ele amplia, mostrando que a guarda do sábado deve ser feita para ajudar as pessoas, para ajudar aqueles que estão doentes, ajudar aqueles que precisam de auxílio médico, né? Então, ele amplia o conceito da lei em todos os seus sentidos, engrandecendo a lei. E há outros exemplos, apenas citei esses dois, mas aqui em Isaías, o texto que estamos lendo hoje, vamos lá, Isaías 42, o versículo 21 diz: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Então aqui estão os principais ou as principais lições que eu destaco em Isaías 42. Você pode destacar outras lições, com certeza vão fazer a diferença na tua vida. Só você ler a Bíblia, é só você pegar uma caneta, destacar aqueles textos que realmente vão mexer com você. Eu gostaria nesse momento que estamos lendo o capítulo do Messias de fazer uma oração com você, pedindo a bênção do Senhor para que Ele nos abençoe, Ele nos guarde e para que o Messias, Jesus Cristo, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido, possa também buscar e salvar a cada um de nós. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de orar junto com os meus amigos. Abençoa cada um de nós para que possamos estar nas mãos de Cristo Jesus todos os dias. Perdoa os nossos pecados e nos liberta, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, e lembre-se que você pode ser reavivado pela palavra de Deus a cada dia. Deus te abençoe, um grande abraço e obrigado por estar sempre conosco, estudando a Bíblia, orando juntos e então recebendo as bênçãos de Deus. Deus te abençoe.